A gente tem que falar de São Paulo. Vamos. Eu acabei de ver pra gente ir embora, né? A filha do Macis gravou outro vídeo aqui, Herné. O que ela fez? Cris Macis, é isso? Reprovar balanço não é um ato de coragem, é um ato de fragilizar o próprio clube. Fez um vídeo defendendo a aprovação do balanço de 2025, Herné. A aprovação do balanço, vamos lá. O balanço apresentou, inclusive, um superávit, né? Isso dentro de um cenário que o São Paulo passa de uma verdadeira catástrofe política, financeira, da questão das investigações do Ministério Público, da polícia, as possíveis punições aí do camarote, né, da ilegalidade, vamos dizer assim, das investigações que apontam do comércio ilegal ali de camarotes e tudo mais. O São Paulo passa 2025 um balanço com superávit. Isso é positivo, sem dúvida nenhuma. Ah, mas como é que se conseguiu esse balanço positivo devendo aí mais de 1 bilhão? O São Paulo fez vendas, fez as vendas que precisava, vendeu a molecada. Só que essas vendas a gente questiona os valores, né? Será que vendeu abaixo do preço? Muito provavelmente sim. O William Gomes, que vai participar outro dia com a gente aqui, hoje não, no Fala Fonte, é um exemplo. O jogador foi vendido por pouco mais de 10 milhões de euros e hoje ele já está sendo sondado pelo mercado da Premier League e o Porto coloca algo como 60, 70 milhões de euros para vender. Então, assim, por que não se teve paciência com o jogador? Porque precisou vender? Por causa da necessidade de você apresentar as contas e as contas estarem ok. É positivo o balanço? É positivo. Tem um lado negativo? Tem. Só que eu ontem conversei com algumas pessoas do clube, né, alguns conselheiros, pessoas que estão ali próximas a essa votação, ao que vai acontecer, e o nosso parceiro Gabriel Sá trouxe a informação ontem de que apresentou esse documento do balanço, apresenta algo que fica uma lacuna. O que é? 7 milhões de reais que foram destinados à presidência, até então o presidente Júlio Casares, e isso não teve explicação no documento. Então, assim, isso é muito grave. Isso requer uma apuração. Então, o componente de aprovar as contas e não aprovar as contas, ele também se torna político. Porque, de um lado, existe uma pressão para que se reprove, porque isso aí geraria o quê? Uma possível até expulsão do Júlio Casares, por que não? Né? Porque se você não explica 7 milhões num balanço, como é que fica? Então você pode gerar penalizações, punições a Júlio Casares, que já foi empichado. Então muita gente quer isso, força isso por atuações políticas, e tem muita gente que quer derrubar o Macis, é bem verdade. Porque o Macis começa fazendo um bom trabalho. Você pode até questionar as escolhas aí de Roger Machado, as últimas escolhas e tudo mais, de demissão de Crespo, mas o Macis vem fazendo um bom trabalho. Então, se você não aprova as contas, você também derruba o Macis. Entendi. Você tira um pouco desse protagonismo que ele está tendo agora como presidente. Você coloca em dúvida a administração dele. E isso tem muita gente que está querendo por trás. E a gente pode colocar algumas figuras políticas do São Paulo. A aprovação de contas não é em relação ao ano passado? É em relação ao ano passado. Não, mas aí ele não estava na presidência. Não, mas aí você tem você tem um cenário político fervendo. Entendi. Com um cara na presidência tentando fazer um trabalho legal de reconstrução do São Paulo, entendeu? Então, assim, tem muita gente que defende, beleza, foi feito bem ali o balanço, tá tudo certo e tal, vamos seguir a vida, tocar a vida do São Paulo, porque o São Paulo precisa, dentro de campo, precisa fora de campo ter paz. Então, assim, é um cenário conturbado político. E que, querendo ou não, ele acaba respingando no dia a dia. Porque agora fica aquela articulação no bastidor, uns articulando para não aprovar, e eu não sei o quanto a atual administração... Para ter bagunça. Não, mas e o quanto a atual articula para ser aprovado? A atual articula para ser aprovado, e o Macis vota para que isso seja aprovado, porque o clube precisa andar. Sim. Mas, ao mesmo tempo, se você for pensar que 7 milhões precisa ter alguém para explicar, esse alguém não está mais, né? Porque ali aparece 7 milhões no documento e tal, que o Gabriel Sá mostrou primeiro e eu pude confirmar, 7 milhões ali e tal destinados à presidência que não teve uma comprovação. E vamos combinar,
aqui, é um exercício muito simples aqui de pensamento. O São Paulo já vem há 2 anos, o Departamento de Futebol do São Paulo, há 2 anos, vem fazendo contratações a custo zero, sem pagar transfer. E aí hoje você tem 7 milhões que do nada saíram das contas do São Paulo e foram destinados à presidência e você não diz nada. O Marcos Leonardo, a culpa foi do vazamento, não foi? Deram que a culpa foi do vazamento, da informação que foi dada por nós aqui. E aí o Al Hilal queria 13 milhões. Aí o São Paulo, de repente, tira 7 assim do orçamento, sem explicar. Não tinha 13 para contratar um jogador importante. E aí some 7. E aí, de repente, some 7. Entendi. Então, assim, o São Paulo precisa urgentemente tirar essas pessoas que estão causando mal ao clube e precisa ser investigado isso. Sim. Enquanto isso, também o time precisa andar para frente. Agora de falar sobre Bernard, o atacante de 33 anos de idade pode deixar o Galo na metade do ano? Atrás dessa resposta, conversei com uma pessoa do departamento de futebol do Galo e com o Adriano Espadoto, representante do atleta. O Espadoto me assegurou que não há nenhuma intenção do Bernard em sair do Atlético. Ele não procura clube, não quer conversar com outros interessados e está decidido a ficar. É torcedor atleticano, está em casa e não pretende sair. Contrato até dezembro de 27. De qualquer forma, era importante ouvir também o que pensa o Galo. Afinal de contas, se o Atlético não tivesse interesse na manutenção do Bernard, o Galo poderia tentar forçar uma saída. O que eu escutei de um dirigente atleticano é de que essa possibilidade não existe. Ainda que saiba que o Bernard não rendeu tudo aquilo que se imaginava, ele exerce um papel de liderança importante. E o Atlético está satisfeito com o desempenho do jogador. São 12 partidas na atual temporada, 1 gol marcado. O Bernard fica até o fim do ano. O mesmo não pode ser dito de Júnior Alonso, que já tem negociação fechada com o Atlanta United para julho, e também de Gustavo Scarpa. Já contei para vocês ao longo da semana que o Galo está à espera de propostas pelo meia atacante. E essa história de que Lucas Moura pode jogar nos Estados Unidos ou na Arábia Saudita, posso assegurar para você que não há nenhuma preocupação de dirigentes do São Paulo em relação ao futuro do meia atacante. Isso porque a avaliação interna é de que, apesar da identificação do atleta com o São Paulo, custo-benefício do Lucas é péssimo. Jogador mais caro do elenco, custo de algo na casa de R$1.800.000 por mês. Desde que foi contratado, o Lucas só esteve à disposição em cerca de 50% dos jogos. E esse número vai cair porque ele acaba de fraturar 2 costelas e corre o risco de só estar à disposição do São Paulo para depois da Copa do Mundo. Diante dessa possibilidade de assédio, existe alguma coisa? Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Júnior Pedroso, que é representante do Lucas, e perguntei sobre a Arábia Saudita. O Júnior assegurou que existiram contatos de intermediários, nunca de algum clube saudita. Nas últimas horas também surgiu a informação de que times da Major League Soccer monitoram o futebol do Lucas Moura. São Paulo não tem nenhuma pressa em renovar o contrato. Pelo contrário, quer esperar para ver se o Lucas Moura consegue ser mais útil. Caso contrário, vai agradecer aos serviços prestados e vai liberar o meia atacante no fim da atual temporada. Ficou faltando no vídeo da manhã dessa quarta-feira a informação exclusiva que eu havia trazido nas outras redes sociais. Júlio Batista é o novo técnico do time sub-20 do São Paulo em substituição a Alan Barcelos. O acordo foi selado nas últimas horas. As partes estão assinando minutas do contrato. E a ideia do São Paulo é transformar o Júlio Batista em alguém que vai ser preparado para, no futuro não tão distante, treinar o time principal. Júlio, que foi formado na base do São Paulo como atleta, acabou vendido para o exterior, jogou em Sevilha, Real Madrid, seleção brasileira, e que já tem 3 anos de experiência como treinador, sempre no Valladolid, time que já foi de Ronaldo Fenômeno. Na oportunidade, ele foi técnico do time B do Valladolid, também nas categorias de base. 44 anos de idade, substituto de Alan Barcelos. Como eu já havia adiantado para vocês nessa terça-feira, Barcelos pediu demissão depois de promessas não cumpridas ligadas à sua utilização no elenco profissional. E as contas no São Paulo serão reprovadas ou aprovadas? O Conselho Deliberativo do Tricolor passa a votar nessa quinta-feira o balanço de 2025. Os números são extremamente positivos. Superávit de 57 milhões de reais. Vale a lembrança de que o São Paulo, dos últimos anos, registrou muito mais prejuízo do que lucro. Mas não para por aí. O endividamento foi reduzido em 110 milhões de reais. E hoje o São Paulo tem uma dívida de 858 milhões de reais.
Pela primeira vez em sua história, o São Paulo arrecadou mais de R$1 bilhão. Somente Palmeiras, Flamengo e Corinthians no futebol brasileiro já haviam alcançado essa marca. Para completar, o São Paulo ainda registrou em 2025 R$283 milhões em vendas, a meta era de 155 milhões. Diante desses números, fica até fácil imaginar que o Conselho Deliberativo aprovará as contas do Júlio Casares, certo? Pois é aí que a questão política entra em campo. Há um movimento muito grande de formadores de opinião são paulinos para que as contas sejam reprovadas, para que o Júlio Casares não saia pela porta da frente do São Paulo. Vale a lembrança de que o presidente, ou melhor, o ex-presidente precisou renunciar ao cargo para não sofrer um impeachment. Isso certamente aconteceria diante de uma série de escândalos que foram descobertos. Há essa campanha para reprovação das contas, mas a Rimacis, o atual presidente e companhia, tem alertado que a reprovação das contas causaria uma série de problemas ao São Paulo. E isso está estabelecido no Estatuto do Futebol. A tendência é que as contas sejam aprovadas, apesar dessa ressalva. Números de fato extremamente positivos. Só que eu tenho batido na tecla de que em 2026 dificilmente o São Paulo alcançará tais cifras pela dificuldade com venda de atletas. Todos os principais destaques do São Paulo no campo hoje são veteranos, com exceção de Bobadilla e também de Marcos Antônio. Essas são as duas únicas grandes vendas que o São Paulo pode ter para a temporada. Para fechar o noticiário São Paulino, contar que Rian Francisco entrou em fase final de transição com a preparação física. Ele participou nessa quarta-feira do seu primeiro treino sem restrição de contato físico, cirurgia no joelho feita em julho do ano passado. Já usa o espaço para comentário para opinar sobre o que quiser. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau! E é isso aí, galera, vamos ficando por aqui com estas informações do Tricolor Paulista com o ESPN Brasil, com o André Hernandes, sempre trazendo notícias exclusivas do São Paulo Futebol Clube, para te manter sempre muito atualizado. O canal do Nicolau também trazendo atualizações de últimas horas também do São Paulo. Fortalece com like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, voltaremos quando pintar mais notícias. Um forte abraço, fique com Deus, ótima sexta-feira a todos, tchau, tchau!